Hey, seja muito bem-vindo ao Madison Responde. Madison Responde é uma nova série de vídeos semanais que eu estou publicando aqui no nosso canal, onde eu e o meu time estamos selecionando perguntas que você e outras pessoas que nos acompanham aqui enviaram nos comentários desse vídeo ou de outros vídeos para eu poder responder. Ou seja, se você tem alguma dúvida de Libras, de sinais da Libras, de cultura surda, de interpretação, de escrita de sinais ou de qualquer outra coisa desse universo incrível da Libras, deixa aqui o seu comentário, me manda aqui a sua pergunta, porque quem sabe no próximo episódio vai ser respondido a sua pergunta. E mesmo que você não tenha enviado nenhuma pergunta ainda, fique aqui comigo, porque hoje eu vou responder uma série de perguntas reais que meu time selecionou aqui e trouxe para eu poder responder, para que você tenha clareza e vivencie a Libras de forma simples, prática e intuitiva, como ela realmente é. Eu sou o Madison Barreto, eu sou o cofundador da Universidade da Libras e da Unidestrava, estou no universo da Libras há mais de 23 anos, já atuei em muitas frentes diferentes na Libras, junto à comunidade surda. Sou casado com a Raquel, ela é surda, poetisa, e nós somos casados há mais de 14 anos, sim. E estamos juntos há mais de 17 anos, porque entre namoro, noivado, casamento, 17 anos. Gente, é muita história, é muita vivência na Libras, e hoje eu vivo praticamente imerso na Libras 24 horas por dia, e é por isso que eu criei essa nova série especial, em que semanalmente eu vou estar aqui com você, respondendo suas dúvidas, suas perguntas, para te ajudar a impulsionar os seus resultados com a Libras, com a interpretação nesse universo incrível da Libras. Então, bora lá! A Mariana enviou um e-mail perguntando: como praticar a Libras no meu dia a dia e me manter habilidosa na Libras, mesmo que eu não tenha contato diário com os surdos? Esse é um desafio real, tá? O que acontece? A Libras, assim como qualquer outra língua, é uma língua que você tem que manter em contato, você tem que manter vivo a sua prática de uso e de ver a língua para você compreender, para você entender quando você realmente precisar. E se você simplesmente não usar isso no seu dia a dia, mais cedo ou mais tarde, sim, vai acabar esquecendo a Libras e tudo mais. Como manter esse contato com a Libras? Olha que interessante. Muita gente acha que manter o contato com a Libras significa manter o contato com os surdos, mas não necessariamente. Se você tem a oportunidade, ou pode criar a oportunidade de ter amigos surdos, de estar em ambientes que tenham surdos, isso pode sim ser uma estratégia para você se manter ativo na Libras. Eu mesmo fui muitas vezes na Praça 7, em Belo Horizonte, para poder ficar vendo os surdos conversando. O grande problema é que eu não entendia quase nada do que eles estavam falando. Eu não entendia. E aí eu ficava ali sentado no banquinho, assim, só observando eles, eu parecia uma estátua. Lá tinha, inclusive, uns poetas, autores, a estátua deles sentado, e eu sentava do lado e ficava lá observando, sabe? Vai ficar parecendo duas estátuas juntas. Por quê? Porque a Libras é uma língua vivencial. Quanto mais você se permite vivenciar a Libras, mais clareza você vai ter com ela. Então, uma forma é, sim, você ter contato com surdos, se permitir estar em ambientes em que você vai encontrar os surdos, para você ver a Libras e para você fazer a Libras. O grande problema é que, na maioria das vezes, a vida de todo mundo é muito corrida. Está ocupado, trabalha o dia inteiro, tem marido para cuidar, filho para cuidar, tanto de coisa para resolver na vida, e eventualmente você não tem o tempo necessário para poder se deslocar, tá num outro lugar e tal, às vezes a agenda não bate. E aí que entra o grande poder da imersão imagética em Libras online. Ou seja, você pode utilizar muitos recursos online para você continuar vendo a Libras. Tem muitos vídeos no YouTube que mostram a sinalização em Libras. O grande desafio com isso é porque a verdade sobre o YouTube e outras redes sociais é meio que você tem que sair peneirando, sabe?
sair peneirando mesmo, e ali, depois de muitos vídeos peneirados, você vai encontrar um ou dois que realmente te ajudam com esse objetivo de se manterem em contato com a Libras. Aqui no meu canal tem vários vídeos, por exemplo, da minha esposa Raquel, que é surda, tem vídeos que eu faço análise de sinalização dela, do nosso professor surdo Maurício, vídeos que eu faço análise de sinalização dos nossos alunos, ou vídeos que eu faço interpretação do português para Libras, e alguns também análise de interpretação da Libras para português. É um caminho para você ver a Libras, mas não necessariamente você vai poder praticar. E aí que está a grande questão. Se você utiliza técnicas e práticas para você realmente ativar a sua sinalização na Libras, para você sinalizar, para você usar a Libras, para você praticar isso de verdade, sinalizando, não só vendo, mas sinalizando, o seu cérebro vai estar muito bem acostumado a fazer a Libras, mas também vai se acostumar a ver e entender a Libras. Mas tudo isso depende de o que você está usando para poder fazer isso. O grande pulo do gato aqui, que a gente trabalha com os nossos alunos e com os nossos mentorados no dia a dia, orientando de forma prática, olho no olho na Libras, a Libras é uma língua visual. Então, tudo que você for estudar da Libras tem que mostrar a Libras, tem que você ver realmente a Libras num contexto natural de uso dela, sempre com práticas intuitivas e visuais, que usem imagens, que usem a sinalização natural com pessoas surdas sinalizando. Um outro aspecto disso é que tem sinais na Libras que são mais importantes e mais usados do que outros. Então você precisa de encontrar materiais que mostrem e usem esses sinais da Libras que são mais importantes e mais usados. Por quê? Porque senão você vai ficar aprendendo lhama, por exemplo, que você não vai nem usar no seu dia a dia. Aprender rinoceronte, vai aprender girafa ou outras coisas assim que são muito legais. Bisavô, por exemplo, que são sinais muito legais, mas que a verdade é que na maioria das vezes você não vai usar esses sinais no seu dia a dia, percebe? Então, quando você for selecionar o que você vai usar para praticar a Libras, tenha em mente esses critérios. E um outro critério que você deve levar em consideração é a cultura surda. O que você está usando para praticar a Libras tem a cultura surda? Ou seja, se são surdos com quem você está interagindo, eles realmente estão imersos na cultura surda? Ou são surdos que falam e sinalizam ao mesmo tempo, assim, vai falando e sinalizando em Libras ao mesmo tempo com português sinalizado? Por quê? Porque se for assim, as chances de você pegar errado, aprender errado, é grande. A melhor forma é você usar um nível de sinalização que seja mais natural na Libras. Agora, se você quer ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento e acesso aos nossos materiais exclusivos, que são focados realmente na cultura surda, na prática na Libras, a Libras como ela realmente é, e com professores surdos, de forma visual, com imagens, com práticas, com direcionamento, com acompanhamento, com o meu olho no olho, respondendo suas perguntas e suas dúvidas, tem o link logo aqui abaixo que você pode acessar e preencher lá a sua ficha de interesse e participar comigo da minha mentoria de prática na Libras. O Lucas enviou um comentário no canal perguntando: Madison, que sinais são esses que você está ensinando? Eles são de qual estado? Eu posso estar aprendendo e vou conseguir usar aqui no meu estado? Todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, quando eles são vídeos em que eu estou sinalizando algo, dando aquele ali de exemplo, com uma prática, ou ensinando um sinal específico, eu procuro ao máximo ensinar e usar sinais que são comuns às mais diversas regiões do Brasil. Então, qualquer vídeo meu aqui que você aprender sinais, saiba que todos os sinais que eu estou usando são aplicáveis a todo o Brasil. Agora, tem alguns vídeos específicos em que na hora de eu dar o exemplo, eu me lembro que aquilo ali é um sinal que tem variações regionais. Exemplo, esse sinal de tarde, né? Tem assim e tem assim. A maioria das vezes, se você aprender esses três regionalismos, em qualquer lugar que você for, você vai conseguir se comunicar sobre esse contexto de tarde. Mas a verdade é, esse sinal aqui, percebe? Os outros dois são a mesma base. Então, não vai fazer tanta diferença assim. E na hora de você se comunicar, você vai perceber qual que é a variação que o surdo usa aí na sua região. Ou seja,
Cá entre nós, tem tanta coisa para captar da Libras, ficar preocupado com os regionalismos é a coisa que você vai colocar lá no finalzinho da sua listinha de dúvidas e de questões para resolver na Libras. Então fica tranquilo em relação a isso. Agora tem um outro aspecto que é o seguinte: a Libras, por ser uma língua visual e por ser uma língua natural e intuitiva, a maioria dos sinais, e quase todos eles são icônicos ou com uma motivação icônica. Um sinal icônico é um sinal que você olha para ele, tipo esse sinal aqui de casa, e você fala, caraca, velho, parece o telhado de uma casa, olha, eu consigo até fazer assim, fica igualzinho. Aí o sinal de telefone, que na verdade eu acho que ninguém usa telefone mais hoje em dia, né? Mas é o sinal de telefone, em que você olha assim, caraca, é um formato muito parecido com o do telefone, percebe? Então esses são sinais icônicos. Mas tem os sinais com motivação icônica. Exemplo, cara, os sinais com motivação icônica, né? A galera fala muito deles e eu sei que eles existem, mas não veio um exemplo para eu dar aqui agora não, velho. Outro vídeo eu falo sobre os de motivação icônica. Mas o que é que eles são? São os sinais em que você olha, eles lembram um pouco aquilo que eles representam, mas não de forma tão direta. Entende? Mas eles parecem um pouco. Você tem que conhecer um pouco mais da iconicidade da Libras, da lógica visual da Libras. Ah, esse sinal aqui, por exemplo, ó, isso aqui. Esse aqui é um com motivação icônica. Você vai usar ele para indicar as cerâmicas, por exemplo. Ele tem motivação icônica por quê? Porque ele se refere aos ângulos que tem aqui as cerâmicas no chão, os azulejos, por exemplo, cerâmicas, né, ou porcelanato, vai depender do tamanho. Então, ele tem uma motivação icônica, pode ser também a televisão, que também tem essa mesma base, pode ser o porta-retrato que está ali, que tem a mesma base. Ele tem uma motivação icônica, mas quando você vê o sinal no primeiro momento, talvez você não saiba exatamente o significado dele, se você ainda não captou essa lógica que está por detrás dos sinais no dia a dia, percebe? Então, são estratégias que você pode utilizar para identificar. Mas por que eu mencionei isso? Porque, por mais que existam variações regionais na Libras, a grande verdade é que o mecanismo, a lógica interna da Libras faz com que, independente de onde você mora no Brasil, os sinais que os surdos da sua região vão utilizar, ele consegue se comunicar com surdos de todo o canto do Brasil. Ou seja, os regionalismos não são esse bicho de 7 cabeças que algumas pessoas acham que é, ou que alguns cursos de Libras por aí, não, você não pode porque o surdo se comunica. Gente, Libras significa língua brasileira de sinais, é uma língua. O português tem regionalismos também, nem por isso quando você vai assistir lá um noticiário, alguma coisa assim, você não entende o que foi falado, percebe? Então existem mecanismos dentro de qualquer língua que seja, que uma vez que você realmente está fluente na língua, você consegue se entender, consegue se comunicar de forma natural, de forma intuitiva. Mas não coloque isso como um obstáculo no seu aprendizado da Libras. Bom, pelo menos não nos materiais que estão disponíveis aqui no canal. Agora, existem situações em que os regionalismos podem influenciar demais na sua comunicação? Sim, mas entre nós, são pouquíssimas, pouquíssimas. Eu já percorri incontáveis estados viajando com minha esposa ou morando cada vez num lugar diferente e não é uma barreira de comunicação os regionalismos da Libras, não. A Maria Amélia enviou mensagem no Instagram, perguntou: eu já tenho uma idade avançada, tenho 68 anos, e fico me perguntando se eu ainda consigo aprender a Libras ou se já é tarde demais. Tarde demais é quando a pessoa já morreu, aí não tem jeito de aprender mais não. Agora, tirando isso, independente da sua idade, você é totalmente capaz de aprender a Libras, desde que você primeiramente queira. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, tem que ter algum nível de movimentação das suas mãos. Se você consegue fazer movimentações com as suas mãos e tal, você consegue desembolar e aprender a Libras. Verdade, o único obstáculo real que você poderia ter
para o aprendizado da Libras é se você ficar tentando decorar as coisas. Por quê? Porque muita gente, na hora de aprender a Libras, acha que cada sinal da Libras equivale a uma palavra do português, e aí fica lá tentando decorar as coisas. Mas não é assim que a Libras funciona. A Libras é uma língua separada e independente do português. Então, quando você está no processo natural de absorção da Libras, tu capta aquilo ali com muito mais facilidade do que parece. Agora, eu preciso dizer também que o jeito tradicional de aprender a Libras demora pelo menos 5 anos ou mais para aprender a Libras. Então, se você está começando agora com 68, né? 68 anos, tu vai demorar, lá com 73 anos de idade, você vai ter terminado. Né? Que você vai estar fluente na Libras. Isso se você der muita sorte. Por quê? Porque o jeito tradicional de ensino da Libras é muito engessado, você fica tentando decorar coisas e aí a coisa não vai para frente. O nosso cérebro, independente da idade, ele tem um mecanismo chamado de neuroplasticidade cerebral. Isso significa o quê? Significa que o nosso cérebro tem recursos, estratégias, células e mais uma penca de mecanismos que, independente da sua idade, continuam se renovando e continuam criando novas conexões cerebrais. A Libras em si já pode estimular muito o seu cérebro, o funcionamento dele. Mas o grande segredo, o grande pulo do gato aqui é: existem técnicas e práticas que eu e minha esposa Raquel, que é surda, mapeamos, capazes de ajudar pessoas de qualquer idade, desde uma criança até um adulto, idoso, a absorver a Libras. É um outro jeito, você não precisa decorar nada da Libras. Você vai absorvendo. E para isso, nós aplicamos técnicas das neurociências cognitivas que vão envolver o seu hemisfério direito, o seu hemisfério esquerdo, o corpo caloso, que é uma parte espessa que tem aqui, que une os dois hemisférios do cérebro, que vai utilizar tanto a região do seu neocórtex como o sistema límbico do seu cérebro, ou seja, a parte que processa as emoções, para proteger as suas emoções. Essa glândula aqui é chamada de amígdala, e a amígdala é ativada geralmente em situações de estresse. E quando você tenta fazer algo e não consegue, a amígdala é ativada e seu cérebro começa a entrar no mecanismo de sobrevivência que bloqueia o seu aprendizado. Por isso que tanta gente acaba não conseguindo aprender a Libras, porque está tentando, não consegue, e o cérebro meio que cria um bloqueio para aquele aprendizado ali. A boa notícia é que é possível reverter esse quadro, envolvendo áreas diferentes do seu cérebro e começando um ciclo positivo, um espiral realmente de desenvolvimento na Libras, que eu chamo de espiral da fluência. Então, independente da sua idade, o grande segredo para você realmente se desenvolver na Libras é como você está absorvendo, como você está estudando a Libras. E se você quiser ter o meu acompanhamento personalizado, inclusive, olho no olho, tem aqui abaixo o link da minha mentoria. Você pode entrar lá, preencher a ficha de interesse, que meu time vai conversar com você aí sobre esses bastidores e sobre seus próximos passos. A Bruna perguntou: sou psicóloga e gostaria de saber quais são os primeiros passos para atender surdos no meu consultório. A primeira coisa que você tem que saber é que a Libras é separada e independente do português. Então, a lógica que você usa hoje para você fazer o atendimento das pessoas ouvintes não necessariamente é a mesma lógica que você vai usar para atender os surdos. Mas por onde começar? O que eu faço primeiro? Primeira coisa que você tem que fazer é aprender a Libras. Só que a melhor forma de você fazer isso não é aprendendo ela, por assim dizer, né? O sinal de aprender é assim, é como se você... E o sinal de laranja é assim. Ou seja, o sinal de aprender na cultura surda, ele significa que você está aqui, ó, literalmente espremendo o cérebro, tem um esforço cognitivo gigantesco ali. E acaba sobrecarregando muito essa região aqui no nosso cérebro, que é a região do neocórtex. Então, a melhor forma é você absorver a Libras. Então, se você é psicóloga e tem por objetivo atender os surdos, primeira coisa, absorva a Libras, se torne fluente na Libras. Segundo aspecto é, aprofunde-se na cultura surda, entenda as nuances. Quais são as diferenças de comunicação de um homem surdo? Quais são as diferenças de comunicação de uma mulher surda? Tem diferenças? Quais são? Por que são? Capte esses aspectos culturais.
vão fazer muita diferença. Entenda também a lógica diferente das várias faixas etárias na vida de uma pessoa surda. Existem mudanças cognitivas, emocionais, psicológicas muito profundas entre uma criança surda que está lá no ensino da educação infantil, o adolescente do ensino fundamental, por exemplo, a criança do ensino fundamental, o ensino médio, o adolescente, do ensino técnico. Então, conforme a faixa etária da pessoa surda, existem muitas mudanças cognitivas e comportamentais, sociológicas e psicológicas que vão influenciar no comportamento dela, que vão influenciar nos desafios dela e a forma como ela está praticando e vivenciando a vida dela e também os desafios na vida dela. Existem outras questões que você precisa se aprofundar, que é na diferença de desafios que os surdos têm conforme o ambiente em que eles cresceram. Exemplo, a família dele era ouvinte ou surda, os pais eram surdos. Qual foi a idade que começou a ter o primeiro contato com a língua de sinais? Como foi esse contato? Então, tem muitas facetas sociais ou psicossociais que você precisa de analisar nesse processo para você, quando você for atender o seu paciente surdo, você olhe não só para a língua de sinais que ele está fazendo, mas você já consiga fazer uma leitura maior desse ambiente geral em que ele está vivenciando as emoções dele, quer seja agora ou lá do passado, dos relatos e desafios que ele trouxer para você. Ou seja, aqui você vai absorver a Libras, a cultura surda e aspectos gerais, sociais, identitários, linguísticos, psicolinguísticos e várias outras coisas relacionadas a essa formação da psique, das emoções, dessa compreensão emocional do surdo, de sua própria vida, de sua própria existência, dos ambientes familiares, emocionais e tudo mais. Então, o que um psicólogo, um médico precisa de vivenciar no desenvolvimento dele na Libras para ter um atendimento realmente de qualidade, para poder acolher a pessoa surda, acolher o paciente, a família e fazer esse impacto e essa diferença, percorrem esses 3 pilares fundamentais aqui. E tudo isso, obviamente, está imbricado, ou seja, está dentro da prática da cultura surda. E a melhor forma de você fazer isso é começando a absorver a Libras de forma simples, prática e intuitiva, com práticas visuais que te ajudem ao absorver a Libras, você já ir captando esses 3 elementos ao mesmo tempo, porque aí é um atalho, né? Você não vai gastar anos para tentar fazer, não, desde um primeiro momento você vai absorver esses 3 aspectos, então você pode ir se aprofundando nos aspectos que você mesmo, na sua prática, nos tipos de atendimento que você quiser fazer, você vai perceber. Agora, existem muitas possibilidades diferentes para a atuação de psicólogos junto à comunidade surda, quer seja profissionalmente ou voluntariamente. E profissionalmente, não apenas no consultório atendendo surdos, mas nas empresas que trabalham com surdos, é necessário ter um psicólogo que oriente, quer seja uma reunião semanal ou mensal, vai fazer muita diferença na produtividade desses funcionários, nas escolas de surdos ou escolas bilíngues que atendem surdos, nas igrejas ou nas mais diversas religiões e incontáveis outros espaços. Você, como psicólogo, pode estar inserido e fazer uma diferença gigantesca na vida das comunidades surdas. E para isso, se você quiser ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento, materiais completos, práticos, passo a passo, totalmente focados na cultura surda e baseados nesses 3 elementos fundamentais, tem um link logo aqui abaixo que você pode clicar lá, conversar com o meu time, ou preencher a sua ficha de interesse, que meu time vai te orientar aí dos seus próximos passos e trabalhar nesses bastidores. Pergunta da Joana: como encontrar grupos para praticar a Libras? O melhor lugar para você realmente praticar a Libras, quando você pensa em grupos, é você conversar com pessoas surdas. As mais diversas. Então, conversa com surdos da sua cidade. Você vai encontrar eles em praças, em pontos de encontro. Se tem estações de metrô, estações de ônibus na sua cidade, geralmente as estações que são entroncamento, ou seja,
por essa estação aqui passam várias linhas de metrô ou passam várias linhas de ônibus. Em horários de pico, é bem comum que tenha um ponto de encontro de surdos ali. Muitos shoppings de grandes cidades também têm pontos de encontro de surdos em determinados dias de semana e horários. Você pode descobrir isso indo em associações de surdos, perguntando para surdos que você conheça onde tem esses pontos de encontro. Você pode perguntar isso também para intérpretes de Libras aí da sua região, ou mesmo para surdos que você já tenha contato. Tem pontos de encontro também em igrejas ou outras religiões que tenham surdos. Às vezes é até uma religião diferente da sua, mas você vai descobrir ali onde os surdos se encontram, onde eles têm. Você poderia ter esse contato presencial com os surdos. O grande desafio é que tem cidades que você não vai encontrar isso assim tão fácil. As associações de surdos pode ser um espaço também, mas algumas associações de surdos são muito fechadas. E se você ainda não está preparado realmente na Libra, ou seja, se você não domina a comunicação com surdos, dificilmente você vai conseguir ter acesso a esses espaços quando eles são mais fechados e restritos assim da comunidade surda. Você já precisaria de saber realmente a Libras para poder entrar e participar de grupos assim. Existem festas, são as que eu mais gosto. Festas da comunidade surda. Então, festival de sorvete, de pizza, de hambúrguer, festival de tudo enquanto lá. É uma grande possibilidade de você ter contato com surdos de várias faixas etárias. É muito divertido, porque você vê e vivencia isso, assim. Você pode participar também de esportes junto com os surdos. Às vezes é fechado, é só surdo que pode participar, porque os surdos gostam muito de estar entre si. Mas outras vezes, inclusive eu já participei de grupos de vôlei com surdos quando eu estava morando em Aracaju. E foi uma experiência fantástica. Além disso, existem possibilidades de você fazer isso de forma online. Você poder procurar, existem muitos grupos no Facebook de surdos, de ouvintes. O grande desafio é que, na maioria das vezes, você não sabe quem é a outra pessoa. Quer seja presencialmente ou online, se você não sabe o nível de Libras que a outra pessoa tem, isso é muito desafiador. Por quê? Porque você não sabe se aquilo ali é o mesmo nível que você tem. É um desafio. Se os sinais que você vai ver ali são sinais que realmente são importantes para o seu contexto, para a sua dinâmica, para a sua realidade, para aquilo que você quer fazer ou vivenciar na Libras. Então, bom, se você já sabe a Libras, qualquer uma dessas abordagens, você vai se manter em contato com a Libras. A grande questão é que, por exemplo, curso presencial de Libras, ele acaba não servindo para o objetivo de você se manter em contato com a Libras ou de praticar a Libras. Por quê? Porque a maioria das vezes, as outras pessoas que estão lá também estão aprendendo. Aí fica cego guiando o cego no aprendizado da Libras. Não adianta nada. Então você acaba solidificando, e eu falo solidificar por causa do seguinte: o nosso cérebro, no aprendizado de qualquer coisa que seja, inclusive de uma língua, ele vai linkando, olha, isso aqui se conecta com tal coisa. Então ele vai criando uma ponte neural, uma conexão entre uma área e outra área do cérebro. Isso é chamado de ponte neural. Só que no primeiro momento isso é uma substância líquida, em que simplesmente percorre aquele caminho ali para dizer, olha, isso aqui se conecta com tal coisa. Quanto mais você vai usando aquilo, mais essa parte, o seu cérebro fala assim, poxa, isso aqui foi usado 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 vezes. Então isso aqui é muito importante. Então, eu preciso de transformar isso aqui em um caminho mais fácil de percorrer. Mesma coisa, onde eu estou morando atualmente, na região do Chapada Diamantina, tem muitos caminhos para se percorrer aqui na natureza, fazendo trilhas. Tem trilhas que no primeiro momento você olha assim, cara, parece que alguém já passou por aqui. Talvez tenha sido um animal, uma pessoa. E quanto mais pessoas ou animais passarem por aquele mesmo caminho ali, aquele caminho vai se abrindo. Às vezes ele vai se transformar realmente em uma trilha estabelecida, às vezes ele vai se abrir tanto em que daqui a algum tempo se transforma inclusive em uma estrada, que talvez um calçar e tudo mais. Com o nosso cérebro acontece um mecanismo semelhante. Quanto mais você tem contato com algo, quanto mais você aplica aquilo no seu dia a dia, com práticas específicas selecionadas, mais esse aprendizado ele vai literalmente se solidificar no seu cérebro. Ele se torna literalmente um pedaço de carne,
uma ponte neural real, sólida, um caminho pavimentado, fácil. É por isso que, quando você se torna fluente na Libras, a Libras literalmente flui de você. Você não fica preocupado mais com regionalismo, nem se você vai entender ou não vai entender o surdo, porque tu sabe que aquele caminho está pavimentado já na sua mente. Vai acontecer de forma natural. E é aí que está o grande risco de aprender a Libras com vídeos fragmentados, ou ficar praticando com pessoas que não dominam a Libras de verdade, ficar lá, aprendiz de Libras com aprendiz de Libras, tentando fazer ali e tal. Por quê? Porque tu vai solidificar o aprendizado da Libras no seu cérebro de forma errada. Foi o que aconteceu comigo. E eu perdi mais de 2 anos para corrigir esse percurso, porque eu estava fazendo sozinho, não tinha uma orientação, um direcionamento. É por isso que, ao fazer parte, por exemplo, do meu grupo de mentoria, eu faço de forma direcionada. E é um grupo seleto. Você preenche uma ficha de interesse, o meu time vai analisar aquele perfil ali e saber qual o melhor grupo dos meus grupos de mentoria que servem para o seu momento atual na Libras, para os seus reais objetivos. E isso vai fazer realmente com que você tenha clareza e, mais do que isso, consiga dar novos passos e avançar nesses bastidores de entender realmente como continuar, como avançar, como dar novos passos na Libras. E a grande questão e o grande desafio sobre essa prática na Libras é que muitas vezes, quando você procura um curso de Libras tradicional, o professor surdo só usa a apostila de Libras. Às vezes a instituição obriga ele a usar aquilo ali, o que aconteceu comigo lá atrás. Então, fica engessado. Não é uma língua natural sendo usada. Nosso processo de desenvolvimento dos nossos métodos aqui na Universidade da Libras, eu, Márcio, junto com minha esposa Raquel, somos casados há mais de 14 anos, junto com outros professores surdos aqui da Universidade da Libras e Unidestrava, a gente tem um cuidado muito grande em desenvolver um nível de sinalização das nossas práticas de Libras para ser o material que você vai utilizar para a sua continuidade de prática de Libras e tudo mais, que te permite ter certeza que você está no caminho certo. Certeza que você está fazendo os sinais do jeito certo. Certeza que você está fazendo aquilo ali conforme o seu nível e que aquilo ali já vai te levar para o seu próximo nível para você sempre ir progredindo, sempre ir melhorando e saber em que você está melhorando. E é por isso que é tão poderoso essas práticas específicas e também esse acompanhamento olho no olho que eu desenvolvo com os mentorados. Agora, obviamente isso é opcional, tu não é obrigado a estudar comigo. Tem inúmeras escolas de Libras no Brasil inteiro, tem até curso do governo, tem um tanto de coisa. Mas busque aquilo que realmente vai te trazer clareza para os seus objetivos e escolha um lugar para você estudar de alguém que realmente domina Libras, alguém que realmente vive e respira Libras. E se você quiser contar com o meu acompanhamento, minha orientação, tem um link aqui abaixo para você preencher a sua ficha de interesse e meu time vai conversar mais com você sobre os seus próximos passos aqui. Edneia pergunta: sou enfermeira e gostaria de saber como usar a Libras em situações de emergência e conseguir socorrer um surdo. Uau! Situações de emergência são muito delicadas em qualquer nível de comunicação. E aí a gente tem 2 cenários aqui mais que podem ocorrer com frequência. O primeiro cenário é: o surdo chegou para poder comunicar. Estou precisando de um resgate, de uma solução, de vem cá, me ajuda e alguma coisa assim do tipo. Esse é o primeiro cenário. Ou seja, o surdo foi lá pedir ajuda. Ou o surdo fez um contato pedindo ajuda. Esse é o primeiro cenário. O surdo chegou na maternidade com a esposa dele, está grávida. O surdo chegou com um amigo ali para poder dar o atendimento, pedindo socorro ou algo do tipo. O segundo cenário é quando o surdo está vivenciando uma situação de emergência. E aí ele pode estar consciente, semiconsciente ou inconsciente. E aí, como lidar com essas situações? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber são os sinais mais importantes desse tipo de situação. Vou citar alguns deles aqui. Esse daqui é o sinal de urgente. Ele é feito assim, com a letra U, urgente. Esse sinal aqui também é muito usado nesse tipo de contexto, é o sinal de rápido. Eu preciso de um auxílio muito rápido.
né? Mas ele é parecido com o sinal de quente, que talvez até fosse usado. Em situações em que o surdo está pedindo ajuda, ele geralmente vai descrever de forma visual aquilo que aconteceu. Então, ele, por saber que a maioria das vezes as pessoas não sabem Libras, ele vai chegar lá fazendo um tanto de gestos, misturado com classificadores da Libras, que é uma forma de descrição visual na Libras, misturado com alguns sinais, e ele sempre vai te chamar. Então, ele vai usar muito esse sinal aqui, direcionando você, olha, vem cá, vem cá, vem cá, chamando mesmo para você se deslocar com ele para algum lugar. Ou te pegando pelo braço mesmo, e te direcionando, te puxando mesmo para algo que você vai ver a situação de emergência acontecendo e que você mesmo já vai entender que aquilo ali é uma situação de emergência. Então, essa é a primeira coisa. Ou seja, se o surdo chega fazendo assim, vá, porque algo muito sério está acontecendo. Ele não vai ficar lá enrolando, explicando, não, ele vai buscar de toda forma possível ali, falar. Alguns surdos que são oralizados, ou que têm voz, ou que falam um pouco oralmente, vão emitir sons, talvez dar algum nível de grito, ou falar num tom de voz um pouco mais alto, ou falar alguma palavra específica, me ajuda, socorro, alguma coisa assim, mas não necessariamente esse som vai ser emitido de uma palavra igual um ouvinte chegando lá, socorro, não vai ser assim, me ajuda, não vai ser assim. Alguns surdos, essa sonoridade da voz vai acontecer de forma diferente. Então, esses daí são alguns caminhos iniciais que você vai ter para você entender o que está acontecendo ali. E aí, depois disso, obviamente, né, tu tem que saber Libras, tem que saber a comunicação, porque ao chegar lá com ele, ele vai descrever o que aconteceu. Vai descrever se foi um atropelamento, uma queda, se foi um animal peçonhento que picou, por exemplo, e assim por diante. Ele vai descrever visualmente em Libras. Aí não tem escapatória, tu tem que saber Libras realmente, não basta saber o básico, você tem que saber realmente a comunicação em Libras, tem que ser fluente para prestar esse tipo de atendimento, porque senão você corre o risco, inclusive, de dar uma medicação errada, de fazer um exame errado. E você sabe que numa situação de emergência, minutos, segundos, podem ser a diferença de salvar a vida ou de perder aquela vida. Nas situações em que o surdo mesmo está precisando de auxílio, ou que ele chega ali já trazendo a pessoa que está precisando do auxílio, ele já vai chegar geralmente pedindo ajuda, direcionando e mostrando o que está acontecendo, mostrando a região do corpo em que está doendo. Então ele vai dizer se é aqui, se está sentindo alguma dor no coração, como que é, se isso está apertado, se é a cabeça que está acontecendo alguma coisa, se está latejando a cabeça, se tem uma dor, esse é o sinal de dor em alguma parte do corpo, se teve algum corte, e ele vai mostrar aquilo ali. Então geralmente ele vai sinalizar e vai mostrar ou apontar alguma parte do corpo. O problema é que, para quem não sabe Libras, ao ver essas sinalizações, tudo pode ser muito parecido. O sinal de dor, de algo latejando, de algo que está com uma pressão alta, tudo pode ser muito parecido se você não sabe a Libras. Então, você precisa de aprender os sinais relacionados à área de saúde. Agora, obviamente, quando o surdo chegar para conversar, ele não vai chegar usando só esses sinais. Ele vai descrever como um todo aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, onde a gente está morando atualmente, de alguma forma apareceu um pequeno ponto preto, avermelhado, arroxeado num dos dedos do pé da minha esposa Raquel, que é surda. E a gente ficou observando aquilo ali por alguns dias e tal, e eu falei assim, isso aí tem cara de ser picada de algum bicho, de algum inseto, de alguma coisa. O meu receio fosse que fosse alguma aranha peçonhenta, alguma coisa assim do tipo, porque, obviamente, é uma região de natureza e tal, e poderia acontecer, né? Por mais que a gente busque estratégias de se proteger disso. Aí a gente foi no posto de atendimento e tal, depois de alguns dias, que a gente já estava observando para ver, porque a gente viu que teve uma evolução e tal, e fomos perguntar. Chegando lá, as pessoas que estavam lá na recepção não sabiam nada de Libras. Se a minha esposa tivesse ido sozinha, dificilmente a pessoa conseguiria atender ela. Ou seja, ia ser um desafio adicional ali. A segunda situação é que a médica que foi atender já tinha feito uma disciplina de Libras na faculdade. Mas não sabia nada de Libras. Ou seja,
não resolve muita coisa, entende? Ela não saberia ao que se referiria. Ela ia conseguir examinar o pé, ia conseguir olhar, ia falar que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, mas se precisasse de algo específico, não ia saber. Ela não saberia qual era o receio real do que estava acontecendo. Ou seja, qualquer que seja a situação de comunicação, da recepcionista, a enfermeira, a médica, ou o médico, ou o dentista que seja, é necessário saber a Libras para ter o atendimento para o surdo. Não dá para ficar nos gestos. Não dá só para depender do intérprete. Por melhor que seja a interpretação, se você é o profissional da saúde, você dar o atendimento direto em Libras é um diferencial gigantesco na vida do surdo, na família dele, e o acesso à informação é muito mais rápido. Você imagina lá acompanhar uma gestante que teve alguma complicação ou que está para dar à luz. É questão de segundos a informação. Você tem que saber ler os sintomas ali, físicos que ela está demonstrando. Você tem que saber pegar a nuance entre o que é gesto e o que é sinal. Entende? E isso aí é questão de segundos, sabe? É uma questão de você acompanhar, de você pegar ali. Então, qualquer que seja o nível de situação, é necessário isso. Agora, em situações em que você pega um surdo semiconsciente, você tem que conseguir identificar que ele é surdo. Uma vez que você se torna fluente em Libras, você vai conseguir identificar com muita facilidade, até você andando na rua, se uma pessoa é surda ou é ouvinte, por mais que ela nem tenha sinalizado nada. O olhar dos surdos é um olhar muito vivo, muito atento. Os olhos geralmente vão ficar muito tentando captar as coisas, sabe? Ele não vai responder a estímulos sonoros que você colocar. Então, ele vai usar algum tipo de sinal da Libras para tentar se comunicar na esperança. Até me emociono ao imaginar cenários assim. Na esperança que alguém ali saiba a Libras. Então, você, independente de ser da área da saúde ou não, saber a Libras e saber como lidar em situações de emergência é vital. Pode ser a diferença entre preservar a vida de alguém, salvar a vida de alguém, literalmente, ou perder. Pergunta do Pedro. Como as novas tecnologias, inteligência artificial e outras podem revolucionar o aprendizado da Libras nos próximos anos? Uau! A pergunta de quem já está em outro nível, né? De quem já está buscando com um nível de profundidade ainda maior. Eu sempre fui muito aficionado por tecnologia e desde o começo, quando eu comecei realmente a me debruçar e aprofundar mais nas neurociências cognitivas e em novas formas de aprofundamento na Libras e tudo mais, sempre fui muito aficionado pelo uso da tecnologia. Para você ter uma noção, aqui na Universidade da Libras e na Unidestrava, o nosso site, os nossos sistemas, o nosso portal Unilibras, os nossos sistemas de acompanhamento, tudo isso utilizam de forma direta, de forma direcionada o uso de tecnologias em todo o processo da sinalização, em todo o processo de acompanhamento, de monitoramento dos alunos e tudo mais. Então, nós já usamos tecnologias aqui há muitos anos. E durante muito tempo, eu mesmo participei do projeto e de todo o desenvolvimento disso. O nosso portal, por exemplo, ele desde o primeiro momento já utilizava recursos tecnológicos, mesmo antes das inteligências artificiais se popularizarem da forma como estão se popularizando agora. Eu, Madison, acredito muito na produção de dicionários de língua de sinais, acredito muito na interpretação de língua de sinais facilitada ou mediada por tecnologias e acredito que as inteligências artificiais, as mais diversas, quer seja de análise de imagens, análises de vídeos, análises de emoções, de captação de movimentos do corpo humano, de compreensão e aprofundamento
de análise textual, quer que seja análise textual em português, quer seja análise textual em Libras, ou de qualquer outra forma, eu realmente acredito que a inteligência artificial, as mais diversas inteligências artificiais, vão acelerar muitas pesquisas das áreas das linguísticas, neurolinguística, da Libras e de muitas outras pesquisas relacionadas às línguas de sinais. O grande desafio hoje nessa área é que as pessoas estão ainda engateando até mesmo em como registrar a Libras, como documentar as pesquisas na Libras. Para você ter uma ideia, lá atrás, quando eu e a Raquel publicamos a primeira e a segunda edição do nosso livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, essa é a primeira edição, essa é a segunda edição, essa daqui é revista atualizada e ampliada, então ela substitui a primeira edição. Aqui no livro falam de inúmeras tecnologias nos capítulos iniciais desenvolvidas utilizando a escrita da língua de sinais. E tudo isso muito pioneirismo de comunicação escrita da língua de sinais através de mensagens, aplicativos de mensagens. Mediação de comunicação através de bancos de dados de sinais online, animador de gestos aplicados à língua de sinais no ambiente web. Isso aqui a gente está falando, olha, 2003, 2005, 2006, 2012. Foram inúmeras tecnologias que já estão listadas aqui, que existem, que foram usadas, ou que são usadas, ou que serviram de base para outras tantas tecnologias que existem hoje. Então, existem hoje, em diversos países no mundo, discussões, trabalhos de mapeamento das línguas de sinais, utilizando a escrita da língua de sinais. O SignWire, né, aqui no livro, inclusive, mostra como ler e como escrever a Libras. Vou mostrar aqui para você ver, ó. Tá vendo? Então, aqui tem formatos da mão, né, ou seja, configurações de mão, como se escreve eles. Aqui tem sinais de exemplo. No livro são mais de 871 sinais de exemplo, tem textos escritos em Libras e tudo mais. E hoje existem incontáveis projetos, pesquisas de mestrado, de doutorado, ou de empresas privadas ou de organizações governamentais ou ligadas ao governo, com financiamentos públicos ou privados, para aprofundar novas pesquisas de mapeamento das línguas de sinais, de captação de imagens, de captação dos movimentos das mãos, de captação do corpo e também de mapeamento das expressões não manuais. E a partir desses mapeamentos, então, reproduzir isso usando avatares em língua de sinais. Existem sistemas complexos em desenvolvimento, alguns deles já completos, que já funcionam, que conseguem pegar uma sinalização de uma pessoa de qualquer língua de sinais e conseguem transpor isso diretamente para a escrita da língua de sinais. Então, tudo isso aí, obviamente, utiliza algum nível de inteligência artificial para poder se desenvolver. Agora, você imagina termos um grande banco de dados, de sinais, de frases, de textos, de sinalizações dos surdos, de todo o canto do Brasil e do mundo, analisado por sistemas assim computacionais, o poder que isso vai ter para análise, para encontrarmos padrões, respostas e tudo mais. Mas, enquanto isso ainda não está disponível para o público em geral, saiba que esses projetos acontecem, existem, que existem grandes fomentos governamentais, grandes editais no nosso país ou em outros países para compor times de pesquisas. E o que você precisa para participar desses projetos, por exemplo? Primeira coisa, saber a língua de sinais brasileira. E nesse sentido, quer você queira realmente aprender a Libra, se tornar fluente, se aprofundar, ou mesmo você queira desenvolver projetos assim, queira contar com minha orientação direcionada, você pode fazer parte da minha mentoria prática de Libras ou de outros programas de mentoria meus mais específicos, mais aprofundados, conforme for os seus objetivos na Libras. Por isso, tem um link logo aqui abaixo, você pode preencher a sua ficha de interesse e conversar com o meu time sobre esses bastidores. Maria Clara pergunta: como utilizar a Libras em contextos culturais como teatro, música, dança, etc.
São muitas formas diferentes que pode ser utilizado. Eu já vi teatros cujo público principal eram pessoas ouvintes e que o teatro em si tinha um personagem que usava a Libras na comunicação. A pessoa ouvinte praticou, memorizou as falas, memorizou a sinalização, foi lá e fez a sinalização correta em Libras, tá? É uma forma de utilizar. Nesse mesmo teatro tinha também interpretação em Libras, então nas cenas em que esse ator não estava usando a Libras, a pessoa, o intérprete estava sinalizando. Já participei de muitas apresentações culturais em que eu mesmo estava interpretando, assim como outras apresentações em que os surdos estavam participando e eu participei como intérprete no processo de preparação, no processo de mapeamento, no processo de ensaio, com músicas que seriam apresentadas ali. Aí tem várias formas diferentes. Teve apresentação direta de música em Libras, com os surdos participando, de corais de surdos, ou mesclado surdo e ouvinte. Já teve situações de danças em Libras, ou de coreografias, mas que colocaram a Libras junto ali. Já fiz isso junto com pessoas ouvintes, em que não tinha público surdo participando, outros com surdos que iam assistir, outros com surdos participando. Esses dias mesmo, estava lembrando que na Copa de 2014, eu participei do processo de ensaio, de preparação de jovens e adolescentes que iam fazer apresentações de flash mob cultural, assim, de danças na rua e tudo mais, e que ia ter também algum uso de Libras ali, com surdos participando. Minha esposa participou, uma outra amiga surda nossa participou também, outros surdos participaram do evento, assistindo e tudo mais, e a partir disso foram experiências culturais, vivências culturais imensas, intensas, e assim, gente, é muito divertido vivenciar a Libras nesses contextos, porque é o momento de você perceber como que surdos e ouvintes podem estar no mesmo ambiente e se conectar. Agora, para além disso, existem produções culturais, existem filmes completos produzidos voltados para a cultura surda, quer seja no Brasil ou em outros países. Tem, por exemplo, o próprio filme E Seu Nome é Jonas, que é um filme muito icônico, que fala da cultura surda, que atores e atrizes precisaram aprender a língua de sinais ou já sabiam língua de sinais americana e foram participar, e que contam um pouco do desafio dos surdos no dia a dia relacionado a esse processo de desenvolvimento na própria língua de sinais. Aqui no Brasil tem inúmeros projetos que utilizaram isso, como por exemplo o próprio filme Crisálida, que conta justamente desse desafio de comunicação dos surdos no dia a dia e que cresceu, expandiu-se. Tem também, não lembro exatamente, tem uns 2 ou 3 outros filmes que foram lançados nos últimos anos, inclusive na plataforma da Netflix ou em outras grandes plataformas de streaming, mostrando justamente essas possibilidades dos surdos no ambiente musical, dos surdos no dia a dia, nas artes como um todo. Recentemente teve um ator surdo que ganhou também o Oscar, não sei se foi de melhor ator ou de coadjuvante, alguma coisa do tipo. Enfim, existem inúmeras possibilidades. O grande tchan da coisa é que, obviamente, nos bastidores de tudo isso aí tem muita preparação, tem muita troca entre ouvintes e surdos. É uma troca cultural constante, muito poderosa. E se você quer realmente fazer parte de projetos assim, ou você já está vivenciando projetos assim e quer se aprofundar, quer estar mais preparado, saiba que, além de você se tornar fluente em Libras, ou de você saber se comunicar com surdos, é vital você se aprofundar também na cultura surda. E se você quiser ter minha ajuda e a minha orientação nesse passo a passo para aprender a Libras, saber como se comunicar com surdos, ou mesmo você esteja desenvolvendo ou queira desenvolver algum projeto específico na sua igreja, na sua religião, ou mesmo em outros espaços, e quer ter a minha orientação direcionada, olho no olho, num grupo seleto, ou em outros formatos também, tem um link logo aqui abaixo, você pode preencher a sua ficha de interesse. Meu time vai fazer contato com você para a gente entender melhor aí os seus bastidores e te ajudar a dar esses próximos passos. Então esse foi o nosso episódio de hoje do Madison Responde.
em que eu tenho respondido as perguntas que você ou outras pessoas têm me enviado por aqui ou pelos nossos outros canais de comunicação, nossas outras redes sociais. Então, a sua pergunta pode ser selecionada para ser respondida no nosso próximo episódio. Então, deixe seu comentário, a sua dúvida, aquilo que mais chamou a sua atenção. Se você quiser me ajuda, minha orientação passo a passo para dar os seus próximos passos na Libras, faça contato com o meu time através do link que está logo aqui abaixo, que nós temos grupos específicos, conforme o seu nível, conforme o seu momento na Libras e seus objetivos, para impulsionar ainda mais o seu desenvolvimento. Quer você esteja começando do zero, saiba nada de Libras ainda, quer você esteja tentando já há anos, ou mesmo se você tem objetivos profissionais, se tornar intérprete, interpretar na sua igreja, sua religião, ou desenvolver outras ações e outros projetos. Então, bora lá e a gente se vê na nossa mentoria. Vai lá!